vamos ler um texto da Palavra de Deus. Eu vou estar trazendo a mensagem neste momento. Abra sua Bíblia. 2 Samuel, livro de 2 Samuel. Glória a Deus. 2 Samuel, capítulo número 24. Todos que têm a Bíblia. Se você não tem a Bíblia no livro, acompanhe no seu celular. É importante para a tua alma. Diz assim a palavra de Deus, capítulo de número 24 de 2 Samuel. Eu vou ler apenas alguns versos, porque o texto é bastante longo e não há necessidade de ler todos os versos. Diz assim a palavra de Deus, capítulo 24, verso 1: E tornou a ira do Senhor acender-se contra os israelitas, e ele incitou a Davi contra eles, dizendo: Vai, levanta o censo de Israel e de Judá. Verso de número 10: Sentiu Davi bater-lhe o coração depois de haver recenseado o povo, e disse ao Senhor: Muito pequei o que fiz, porém agora, o Senhor, peço-te que perdoes a iniquidade do teu servo, porque procedi muito loucamente. Verso de número 15: Então enviou o Senhor a peste a Israel, desde a manhã até o tempo que determinou, e de Dan até Berseba morreram 70.000 homens do povo. Podeis tomar assento, queridos. Alguns dias atrás eu estava vendo um seriado que tem na rede, essa Netflix, e não sei se chama isso rede ou como é chamado, mas estava vendo um seriado na Netflix que se chama Conectado. Não sei exatamente o Connected, alguma coisa assim, talvez em inglês. E me chamou a atenção algumas coisas que aqueles cientistas estavam analisando ali em relação aos elementos da natureza. Que as coisas estão todas elas conectadas. E quando nós olhamos para a palavra de Deus, olhamos para as nossas vidas, nós todos estamos também conectados. Assim como naquela série os cientistas descobriram que existem pássaros aqui nos Estados Unidos, que eles conseguem prever a época dos furacões. Preste bem atenção. Eles preveem a época dos furacões e dos tornados mais de 6 meses antes. Preste atenção, isso é muito, muito profundo. E os, não me lembro agora, é o ornitólogo que estuda os pássaros, é o ornitólogo, eu não me lembro. Mas os cientistas que estavam estudando os pássaros, eles estavam perplexos, porque isso já não era de um primeiro ano, já há vários anos que eles vinham estudando aqueles pássaros e monitorando para onde eles iam no verão, e o porquê que eles saíam também naquele momento antes das grandes tempestades. E o cientista, interessante foi as palavras que aquele cientista disse: eu não consigo entender como é que um bichinho tão pequenininho, com um cérebro tão pequenininho, consegue prever mais de 6 meses, e nós, os furacões, a época dos furacões, e quando os furacões estão chegando, e nós com todos esses vastos computadores e grupos de cientistas, homens e mulheres cheios de estudo, nós não conseguimos prever senão em 3 ou 4 semanas antes. Em outras palavras, e quando ele falou aquilo, é como se algo colocasse na minha mente e dissesse: Deus fala na mente deles. E diz: olha, vai chegar os furacões, se preparem, porque são pequenos e eles têm que atravessar muitos quilômetros, milhares de quilômetros para fugir da época dos grandes furacões. E não só isso, mas também que a importância da areia, por exemplo, do Saara para a selva amazônica. A poeira que está lá no continente africano, ela voa através das correntes de ar e vai até a selva amazônica. E a selva amazônica precisa daquela areia que vem do Saara. E quando eu comecei a pensar sobre isso, comecei a ver que as coisas, elas estão todas elas dentro de um plano. Existe um plano divino gigantesco, muito além do que nós podemos imaginar. Nós podemos pensar: eu decidi ir ao culto esta noite, mas na realidade o Senhor já decidiu isso por você antes de você vir. Você já era uma parte importante, uma peça importante do tabuleiro, ou do quebra-cabeça de Deus em todo o plano gigantesco que Ele tem feito para cada um de nós.
A palavra de Deus no texto que nós lemos nos mostra que Davi fez o censo em Israel. Eu quero lhes mostrar aqui pela palavra de Deus o quão nós estamos conectados uns aos outros, envolvidos uns aos outros. Nós podemos dizer, eu não tenho nada a ver com a situação do fulano ou do ciclano, mas você é tolo quando fala uma coisa assim. Porque você está usando máscara aqui hoje. Por que você está usando máscara aqui hoje? Você está usando máscara porque há um vírus que está solta neste mundo. Mas foi você que colocou esse vírus? Não. O vírus nasceu pelas pesquisas lá na China, lá em Wuhan. E você diz, mas eu nunca visitei Wuhan. Eu não tenho nada com chinês, eu não falo mandarim. E por que eu tenho que usar máscara? Porque alguma coisa aconteceu de errado lá que espalhou para o mundo inteiro. Você entende isso como nós começamos? Quando a gente começa a olhar isso, você entende como estamos envolvidos? Você nunca esteve talvez na Casa Branca, nunca vai cumprimentar o presidente Biden, mas o que ele decidir amanhã vai afetar a tua vida. Nós estamos todos envolvidos, queira ou não, estamos todos envolvidos. É tolo quando uma pessoa diz, a vida é minha, eu faço o que eu quiser. Eu faço a pergunta, a vida realmente é sua? Você escolheu teu pai e tua mãe? Você escolheu o nome que você tem? Você escolheu a cidade onde nasceu? E a instrução que teve quando era criança? Não! Estamos todos envolvidos. Somos feitos à imagem de Deus e que pertencemos a um plano do Senhor. Quando Davi fez o censo em Israel, Deus havia determinado que não era para ser feito o censo. Havia sim a possibilidade de, quando ele autorizasse, fazer o censo, porque o crescimento era dele. Deus é que estava dando o crescimento ao povo. E o que aconteceu aqui com Davi é que Davi não consultou o Senhor. A Bíblia nos diz que o Senhor incitou a Davi a fazer o censo. Em Crônicas, no livro de Crônicas, nos dá um pouco mais de detalhes sobre a mesma passagem, dizendo que Satanás levou a Davi a fazer o censo em Israel. Qual era o grande problema e o pecado que Davi cometeu aqui? Ele não deveria contar o povo? Não, não é isso. O fato é que ele não poderia contar com o povo que estava ali sob o seu comando. Em outras palavras, o que Deus estava dizendo para Davi é o seguinte: eu sou a tua guarda, eu sou o teu sustento, sou eu que te protejo, não é o teu exército. Tu não deves te fiar no teu exército, nem nos homens que estão ao teu redor, nem o povo do qual tu estás reinando, mas tu deves confiar em mim. E Davi, nesse momento, porque havia pecado na nação, e é por isso que o Senhor se levantou e teve ira contra a nação e incitou a Davi a fazer o censo. De fato, a palavra de Deus nos mostra de uma maneira bem clara que foi Satanás que incitou a Davi a fazer o censo, mas por ordem de Deus. Como disse Lutero, o diabo é o diabo de Deus. O diabo é que faz muitas coisas e o diabo não pode fazer nada sem que Deus permita. Satanás então entrou em cena e fez com que Davi fizesse o censo sobre Israel, e Davi descobriu que tinha cerca de 1 milhão, mais de 1 milhão de soldados, que ele poderia então confiar, e achava que a força do exército de Israel estava através dos soldados. Ele tinha essa força através dos soldados, e que todos os outros povos inimigos deviam temer então a Israel por causa dos soldados. Em outras palavras, ele tirou a confiança em Deus e colocou nos soldados. E Deus viu isso e não gostou. E a palavra de Deus nos diz que Davi caiu esta consciência. Davi disse: procedi muito loucamente, porque o Espírito de Deus estava apertando por Davi. O pecado, quando você comete um pecado, existe uma linha que é rompida. A tua comunicação, a tua comunhão com Deus, aquela paz que excede a todo o entendimento, do qual o apóstolo Paulo fala, isso é rompido. Então você começa a se sentir angustiado, você começa a se sentir perturbado, você se sente sozinho, e você tem de voltar rapidamente aos pés do Senhor, pedir perdão, para que então esta linha, essa comunicação, esta comunhão volte mais uma vez a estar com você.
E o fato é que Davi havia pecado, e a palavra de Deus nos diz: estou em grande angústia. Ainda hoje pela manhã, no verso que o pastor Paul aqui no culto americano falou, que está em Romanos, no capítulo 2, verso 9, nos diz que tribulação e angústia vem ao homem que faz o mal. Tribulações e angústia vem ao homem que pratica o mal. Praticou o mal, vai vir tribulação, vai vir angústia. Davi tinha feito algo mal aos olhos do Senhor e estava agora em grande angústia. E ele diz: procedi muito loucamente. E aqui, queridos, tem algo que é importantíssimo frisarmos, que é o fato que o Espírito de Deus, ele trabalha no nosso íntimo e muitas vezes nos coloca contra a parede. Nós não gostamos disso. Ninguém gosta de alguém que fica puxando a tua orelha para um lado e para o outro. Não gostamos disso. Nós queremos ter liberdade, queremos fazer as coisas do nosso jeito, mas o Espírito Santo, ele puxa as nossas orelhas e nos coloca de novo no caminho que nós precisamos seguir. E é por este motivo que muitas igrejas já fecharam as portas ao Espírito de Deus e deixam o Espírito de Deus sentado e afastado de um lado. Já não dão mais vazão, já não dão mais direção, já não dão mais ouvidos à voz do Espírito de Deus, porque o Espírito de Deus, ele vai e cutuca você, ele mexe com você, ele quer te trazer a santidade. Davi foi pressionado, não por um profeta neste momento, mas ele foi pressionado pelo Espírito de Deus dentro da sua consciência. Ele disse: eu procedi loucamente. Eu procedi loucamente. Ele viu que tinha cometido um erro. Ele viu, e aquilo trouxe uma angústia, se foi a sua paz. E a palavra do Senhor nos mostra que Davi, ele estava em desespero. E interessante que Deus tem as suas formas de agir. Ele poderia ter falado ao coração de Davi, ou Davi poderia ter feito alguma outra coisa para voltar a ter a comunhão com o Senhor, mas o fato, queridos, que não aconteceu desta maneira. Mas Deus levantou um profeta, o profeta Gade, para ir ter com Davi. E quando Gade, o profeta, ele chega, ele tem notícias que não são muito boas. Ele traz notícias que não são boas da parte do Senhor, e os profetas de Deus ainda são assim até os dias de hoje. Sim, existem profetas de Deus, existem alguns que estão se fazendo de profetas e só querem trazer boas notícias, só querem trazer mensagens agradáveis, trazer coisas que as pessoas gostam, fazer aquele afago no coração. Mas o Espírito de Deus, quando levanta um profeta do Senhor, ele muitas vezes tem mensagens que vai direto ao coração e chama a responsabilidade do ser humano para que este tome um caminho de volta. Glória seja dada ao nome do Senhor. Amém. E a mensagem que ele tem é uma mensagem dura. Gade, o profeta, chega a Davi e diz: você pecou, você errou, e Deus te dá uma oportunidade de escolha. O que tu vais fazer, Davi? O que tu vais fazer? Você vai preferir fugir, ou melhor, você vai preferir ficar durante 7 anos de fome, 3 meses fugindo dos inimigos, ou 3 dias debaixo da mão de Deus? Pare para pensar. 7 anos de fome sobre a nação. Davi disse: eu não quero mais isso. Também não quero fugir dos meus inimigos. Já passei a minha vida toda fugindo dos inimigos. Também não quero isso. Que eu fique debaixo da mão do Senhor, porque muitas são as suas misericórdias. E a palavra de Deus nos diz que veio então a praga. O anjo do Senhor, com a espada desembainhada, estava sobre Jerusalém. 70.000 almas, 70.000 pessoas morreram. Há uma praga neste mundo. Há uma praga que veio também em Jerusalém naqueles dias. Davi ficou desesperado quando toda aquela situação era só notícia ruim de pessoas, mais pessoas morrendo, 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 morrendo. 3 dias, 70.000 pessoas morreram. Em 3 dias, Davi sentiu o impacto do erro que ele tinha cometido.
Aí talvez alguém diga, mas pastor Jefferson, mas por que Deus fez isso? Porque a nação de Israel tinha ido para a idolatria. Eles estavam adorando a outros deuses. Os hebreus tinham esquecido do compromisso de adorar ao Senhor como único Deus. Eles estavam até mesmo adorando a Moloque, passando os seus filhos, pobres crianças inocentes, e dando ao fogo no culto ímpio de Moloque. A nação tinha virado as costas para o Senhor, e Deus era só mais um entre tantos deuses que eles estavam adorando. E talvez você diga, mas então é por isso? Sim, porque Deus não está vendo apenas o aspecto nesse momento, mas Ele está vendo lá nas futuras gerações. Muitas vezes nós olhamos para as coisas que acontecem com as nossas vidas e pensamos, mas por que tudo isso? Por que essa dificuldade? Por que essa tribulação? Deus não está olhando apenas neste momento, Ele está olhando lá para o futuro. Aleluia. Ele está olhando lá para o futuro. Ele sabe que as coisas vão acontecer. Ele sabe dos inocentes que vão vir. E Ele sabe que se algo não for feito agora, muito mais vidas vão se perder ao longo do tempo. Deus conhece todas as coisas. Mas muitas vezes pensamos diante destas situações como a escolha é importante. Eu quero falar sobre isso rapidamente aqui, esta noite, como a escolha é importante. Você já parou para pensar as escolhas que Deus deu na tua vida? Que hoje você só está onde está porque você escolheu lá no passado. Você já parou para pensar, porque eu tenho certeza que se alguns pudessem voltar no tempo, pudessem entrar dentro de uma máquina do tempo, como aquela do filme De Volta para o Futuro, daquele DeLorean, quantos gostariam de ter um carro daqueles? Não para andar desfilando, mas dizer assim, olha, eu quero voltar no tempo, mas muitos não é para fazer um passeio no tempo, e ver como Jesus fez os milagres, ou ver como é que era o Império Romano, ou isso, aquilo, mas muitos queriam voltar no tempo para consertar coisas lá atrás da sua vida, porque tomaram decisões erradas, e lá hoje estão sofrendo, e não conseguem consertar esses erros. E eles ficam pensando, se eu pudesse voltar 10 anos, se eu pudesse voltar 20 anos, se eu pudesse voltar 30 anos na minha vida, quantas coisas eu poderia fazer diferente. Eu quero te dizer uma coisa hoje, tanto aos vocês irmãos que estão aqui, ou aqueles que vão ver pelo vídeo, você não pode voltar atrás. Mas o dia de hoje ainda está sendo escrito, e o dia de amanhã também está sendo escrito. Você tem o poder de escolher. Davi naquele dia escolheu, eu prefiro ficar debaixo da mão de Deus. Ele não estava fugindo da responsabilidade. O profeta de Deus tinha se levantado e tinha dito o que iria acontecer. Aquilo que Deus te prometeu sempre vai acontecer. O que é do plano de Deus sempre vai acontecer. Pode dar voltas por aqui, pode dar voltas por ali, mas aquilo que é de Deus sempre vai acontecer. Amém. Não há como o homem impedir os planos de Deus. Não há como o homem impedir os planos de Deus. Deus determinou, aqui a palavra de Deus nos diz, que Deus havia determinado aquela sentença sobre Israel, devido ao fato de eles terem falhado. E aqui Davi, então, ele vai ao único lugar que ele poderia ir, que era a ira de Araúna, o Jebuseu. Era um lugar onde Davi iria oferecer um sacrifício a Deus, para que a ira do Senhor viesse a ser aplacada. Nós vivemos na época da graça. Hoje estamos na época da graça, estamos na época que Deus tem mostrado seu amor de uma maneira extraordinária para com cada um de nós. Mas naqueles dias, na época da lei, a coisa era bem diferente. Você já imaginou se um profeta de Deus chegasse para você e dissesse assim, você pecou e Deus te dá uma escolha. O que você quer? Você quer câncer? Você quer AIDS? Ou você quer uma lepra? Você já imaginou algo assim? Já imaginou algo assim? Hoje nós vivemos debaixo do tempo da graça de Deus. Estas coisas Deus não faz mais. Ele não está fazendo mais isso desta forma.
a graça de Deus, ao amor de Deus sendo derramado através da pessoa de Jesus, porque Jesus levou todas as nossas culpas na cruz do Calvário. Não importa quanto você tenha errado, Jesus já perdoou, e esses pecados já foram perdoados uma vez que você se arrependeu e veio aos pés da cruz. E não existe mais essa sentença clamando por justiça, porque todo o sangue derramado, todo o pecado clamava a Deus por um sacrifício. E aqui Davi então leva esse sacrifício ao Senhor. Araúna, o jebuseu, diz: eu lhe dou esta terra para que você possa oferecer sacrifício ao Senhor. E Davi disse: não quero que você me dê, eu vou pagar pelo devido preço, porque não se oferece sacrifício a Deus que não te custe nada. Não se oferece sacrifício a Deus que não te custe nada. O que o Senhor estava falando, e que serve até os dias de hoje, é: nós temos que pagar um preço, e nós pagamos um preço. Como disse o irmão Alisson aqui, Nilson, aqui esta noite, é uma verdade. Nós, como crentes, somos muitas vezes chatos. As pessoas muitas vezes não gostam, porque você está falando a verdade, você está indo contra eles, você está confrontando os seus pecados. Existe uma praga hoje neste mundo. Nós olhamos para esta situação da Covid e ficamos alarmados. Eu não me recordo exatamente, mas é um número expressivo de pessoas, talvez a Nicole se lembra, ou a Adriana, ou quantos milhões já morreram neste mundo? 2 milhões, 3 milhões? Eu não sei exatamente, que morreram por causa da Covid. São vidas que se perderam. O que é mais triste nisso é que muitas destas vidas nunca sequer ouviram o Evangelho. Isto que é o mais triste. A mídia, claro, potencializa muitas coisas, mas o fato é que elas se perderam. Essas vidas se perderam. 3 milhões? 2 milhões de vidas. 2 milhões de vidas. Eu fico pensando, será que quantas dessas realmente alcançaram a salvação? Quantas dessas ouviram do Evangelho? Quantas dessas tiveram a oportunidade de entrar numa igreja, ouvir um cântico, como foi cantado aqui hoje, ouvir a palavra de Deus, sentir o Espírito Santo falando no seu coração e tomar uma decisão por Cristo? Deus muitas vezes nos coloca em situações bastante complicadas, porque Ele quer o nosso melhor, mas nós, na nossa rebeldia, fazemos como Davi, e escolhemos qualquer coisa e achamos que podemos confiar em nós mesmos e não confiamos mais no Senhor. Mas Deus quer que confiemos nele. Ele é o nosso escudo, Ele é a nossa fortaleza. Ele é o nosso socorro bem presente no dia da angústia. Jó, quando estava debaixo daquelas chagas, e há pouco tempo atrás, quando estava ainda lecionando a respeito do livro de Jó, quando você se aprofunda naquele texto, os escritores, historiadores, eles procuram trazer as informações dizendo que Jó era como um monte de nojo. Não é como às vezes você vê algum desenho animado ou algum tipo de personagem que é colocado por Hollywood ou por qualquer outra produtora apresentando alguém apenas com algumas feridas. Não, ele era como um monte de nojo, jogado no meio do lixo. Ele ficava do lado do lixo porque era o lugar mais fértil, por causa das feridas que ele tinha, que aquilo estava constantemente cheio de pus. Às vezes olhamos para essa situação toda que estamos passando, dessa praga que está nesse mundo e da Covid, e achamos que isso é o pior, mas o pior ainda está por vir. Não quero ser negativo, mas o pior ainda está por vir. Nós devemos estar fortalecidos em Jesus, porque também sabemos de uma coisa, que o melhor, que a nossa redenção, está próxima. O arrebatamento da igreja está para acontecer a qualquer momento. Glória seja dada ao nome do Senhor.